Legal, olha, queria que o Pascoal também comentasse essa questão levantada pelo PVC. Pascoal, a substituição aí do Gabriel Jesus, no caso o Diego Souza, a gente sabe que é um meio atacante que foi testado na posição contra a Colômbia, não foi tão bem assim, mas mostrou que pode fazer bem a função. Na seleção brasileira, como o Tite, como treinador do Corinthians e de outras equipes, especialmente no Corinthians, o Tite, ele sempre tem um padrão. Qual é o padrão do Tite? A meritocracia. Não tem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus fez uma brilhante Olimpíada. Jogou demais na Olimpíada. Vestiu a camisa da seleção brasileira. Dividiu as obrigações com o Neymar. Neymar passou a ser um jogador que, junto com o Gabriel Jesus, desequilibravam a favor da seleção do Brasil. E parou de existir a chamada Neymar dependência na seleção brasileira, que todos nós reclamávamos da última Copa do Mundo. Verdade. Isso mudou, o perfil mudou. Porém, não temos o Gabriel Jesus por conta de uma lesão no pé. Ele está se tratando, se recuperando na Inglaterra para voltar a jogar lá no City e depois para a seleção do Brasil. Sem ter o Gabriel Jesus, você tem que pensar como treinador, a meritocracia. Quem é que vem depois do Gabriel Jesus? Roberto Firmino, que é outro jogador de destaque no futebol inglês, no futebol europeu e que deve vestir a camisa de titular da seleção brasileira. Diego Souza entra no contexto, numa demonstração para os jogadores que atuam no futebol brasileiro, de que eles também podem servir a seleção brasileira desde que se destaquem, desde que estejam bem preparados fisicamente, estejam bem condicionados taticamente, respeitando aquilo que os treinadores querem. Eles podem jogar na seleção do Brasil. Dentro de uma hierarquia, a seleção não muda o conceito de posicionamento. O Firmino é tão ou parecido como o Gabriel Jesus. Claro, a gente pode analisar várias características diferentes. Não tem a força, não tem o arranque, mas é um jogador de área, é um jogador que presença de área é muito importante para ele, como o Gabriel Jesus também é importante dentro da grande área. Enfim, eu acho que o Firmino é o substituto natural do Gabriel Jesus. Porém, a entrada do Diego Souza na relação para uma eliminatória de Copa do Mundo, ela passa a ser fundamental num demonstrativo para quem atua até no futebol brasileiro. E uma outra coisa, né? Fica muito claro na manifestação do Tite, a gente que conhece um pouquinho o Tite, né? Há algum tempo, você viu que ele falou? Não, é o primeiro contra o segundo, e lá em Montevidéu, ele vai incendiar a seleção brasileira. Não pensem que essa cara de santo do Tite, não vai baixar aqui, a guarda, né? não. Aqui na já coletiva, não, né? Essa cara de santo, ela não é transportada para uma partida de futebol, ela não é transportada para o vestiário de futebol. Essa cara de santo, ela se modifica completamente naqueles momentos que antecedem a partida. Já imaginou o Brasil precisando de 2 pontos, como precisa, para se classificar para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia? Ele vai botar fogo nos caras, os caras vão entrar mordendo a abelha e não tomando mel, que é para evitar qualquer tipo de complicação. Então eles já vão entrar mordidos. O Brasil vai buscar a classificação contra o Uruguai para comemorar na Arena do Corinthians a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Pascoal, o momento do Neymar, essa queda aí de rendimento do Barcelona nas últimas partidas, isso aí te preocupa? Não, confesso para você que não. Para mim o Neymar continua jogando no mesmo nível Neymar. Continua jogando da mesma forma. Existem alguns questionamentos quanto ao time, mas se você parar e analisar a tabela do Campeonato Espanhol, você vai ver que esse tropeço do Real Madrid dá uma esperança grande para o Barcelona. Por que não? Tem um jogo a mais, a gente entende todo esse processo, mas o Neymar, o último jogo do Neymar, você viu a falta que ele bateu? Tá de brincadeira, o Neymar continua do mesmo nível Neymar. E ele na seleção brasileira, ele sabe que na seleção do Brasil, agora na seleção do Brasil, ele é o Neymar. Ele não é o que divide com o Gabriel Jesus, agora ele é o Neymar. Ele não tem mais com quem dividir. Talvez com o Roberto Firmino em uma oportunidade. E quero dizer aqui muito claramente, achei ótima a convocação do Diego. Sabe por quê? Isso eu ia te perguntar sobre essas outras novidades, o Diego e o Ederson também. Sabe por que o Diego é importante? Você escutou o que o Tite falou? Escutou? O outro meia da seleção do Brasil, Renato Augusto, não fez nenhuma partida nessa temporada oficial.
E o Diego tá jogando. E o Diego tá jogando pelo Flamengo. Isso dá para ele uma perspectiva muito boa para a seleção brasileira. Eu acho que o Lucas Lima, com essa contusão, não tem culpa de se machucar, perde uma grande oportunidade nesse contexto da seleção brasileira. Porque o Diego entra, e a gente sabe que o Diego é tão bom, mas eu acho que até melhor do que o Lucas Lima como jogador. Mas o Lucas Lima perde uma oportunidade na seleção do Brasil. Você vai perguntar, a seleção brasileira vai precisar do Diego? Talvez precise, porque o Renato Augusto não está com rodagem suficiente para jogar pela seleção do Brasil, Fernando. Legal, obrigado, Pascoal. Olha, a gente continua aqui para bater bola com vocês aí nos estúdios do Bom Dia Fox e repercutir mais sobre essa última convocação da seleção brasileira visando as próximas partidas das eliminatórias, dia 23 contra o Uruguai lá em Montevidéu e depois dia 28 contra o Paraguai aqui em São Paulo. Companheiros. Fernando Caetano, Pascoal, vocês continuam conosco aqui no Bom Dia Fox. Vamos só relembrar, PVC, um momento que você estava presente aqui nesse estúdio do Boa Noite Fox, no qual você recebeu ao lado do Nivaldo o Diego, o atleta do Flamengo, e ele falou justamente sobre aquele jogo, Brasil e Colômbia, né? A sensação, o gostinho de voltar à seleção e que isso acendeu uma leve faísca no Diego. Vamos relembrar como é que foi. Quando eu tive a oportunidade, procurei aproveitar e acredito que aproveitei bem. Deixei de ser convocado no meu melhor momento na Europa, né? Isso também é claro, foi na época que eu estava sendo transferido para a Juventus, artilheiro da Europa League, vice-campeão da Europa League, na UEFA naquela altura, campeão da Copa da Alemanha, artilheiro também, me transferindo para a Juventus, né? Um começo muito bom na Juventus. Aí eu parei de ser convocado pelo Dunga e foi uma surpresa, foi difícil de assimilar aquele golpe naquela situação, e a partir dali continuei trabalhando muito com esse sonho, porque vivi na seleção brasileira desde as minhas categorias de base, mas não tive a nova oportunidade nos últimos anos, porque depende muito do técnico, daquilo que o técnico quer. Não basta você estar bem. Eu tive bons momentos, mesmo no Atlético de Madrid, por exemplo, na Europa, e não fui convocado porque acredito que o treinador não achou que não tinha necessidade, enfim, não precisava de um tipo de jogador como eu na seleção. Voltei para o Brasil, fui muito cauteloso em falar da seleção brasileira na minha coletiva de imprensa, porque eu acho que primeiro você tem que fazer por merecer, né, e depois poder comentar. Eu deixei claro que eu queria encontrar a minha melhor forma como jogador de futebol, né, corresponder às expectativas. Deixei claro que era um sonho, um objetivo a seleção brasileira, mas passava por reencontrar a tranquilidade, a alegria, o prazer, né, e o meu melhor nível. Acredito que realmente vivo um bom momento já há algum tempo junto com o Flamengo, e depois dessa oportunidade que eu tive na seleção brasileira, eu te confesso que a seleção voltou com todo o vapor dentro do meu coração e dentro dos meus objetivos. Porém, eu não perdi meu foco, que é o Flamengo. Eu acredito que eu tenho que estar bem aqui, tenho que estar fazendo bons jogos para poder ter uma nova oportunidade. Mas não tenha dúvida que todos os dias eu penso na seleção brasileira, né, na próxima convocação. E vamos ver. Eu acho que é aquilo. Dentro de campo é que eu tenho que mostrar o meu valor, aquilo que eu sou capaz. Acredito que o Tite tem sido muito justo, né, nas suas atitudes e declarações. Então, em relação a isso, eu estou tranquilo. Agora é trabalhar para quem sabe, realizar o grande sonho que eu tenho, que é retornar à seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu nunca escondi isso de ninguém. Que legal ouvir essa declaração e saber que hoje ele foi convocado, deve estar muito emocionado. O Diego, estamos até acompanhando pelas redes sociais para ver se ele se manifesta. Não acendeu uma faísca, acendeu uma labareda nele, voltar para a seleção. Eu sempre digo que seleção, para mim, não é momento, é continuidade. Claro que para isso você tem que ter a sensibilidade de perceber quem está no bom momento para pensar e colocar num trabalho que tenha continuidade, senão você não chega à montagem de equipe. Mas, por outro lado, é sempre uma lição quando você pega um jogo como esse, que parece um jogo despretensioso, um jogo só de confraternização, pela solidariedade, como foi o jogo de janeiro contra a Colômbia. Aí você fala, esse jogo não vale nada. Vale. Copa de 2002, lá por março de 2002, o Filipão convocou para... Não, janeiro de 2002, ele convocou para os jogos contra a Arábia Saudita e Bolívia. E eram só jogadores que atuavam no Brasil, desse tipo. Esses jogos vão servir para testes, mas ninguém vai entrar. Entrou o Kleberson, entrou o Gilberto Silva, entrou o Anderson Polga, que foram para a Copa do Mundo e foram campeões do mundo. É o caso agora. O jogo da Colômbia, 2 da lista estão aqui.
o Diego e o Diego Souza. Só estão porque levaram a sério um jogo que parecia para muita gente um jogo despretensioso. 11 horas e 57 minutos, reta final do Bom Dia Fox. Nós vamos voltar ao aeroporto de Congonhas com o Fernando Caetano e o Oswaldo Pascoal, que vão voltar ao longo de toda a programação, mas agora o destaque final neste Bom Dia Fox, Caetano. Legal, Felipe. Eu queria que o Pascoal, de um modo geral, avaliasse e analisasse a convocação dos 23. Você gostou, Pascoal? Acha que estamos bem servidos para os próximos jogos? Eu queria até colocar um ponto de interrogação no que diz respeito aos goleiros. Porque o Everton está jogando no futebol brasileiro e muito bem no Atlético Paranaense. Alisson não. Não é titular do time da Roma. E o Ederson no Benfica. Pegando tudo no Benfica. Será que teremos uma alteração no gol da seleção do Brasil? Como o goleiro é continuidade, como o goleiro é a sequência de trabalho, eu acho que o Ederson está passando por um momento brilhante. Mas ele não veio para a Olimpíada. Ele não veio para a Olimpíada porque o Benfica não liberou. A culpa não é dele. A culpa não foi do jogador, o clube não o liberou, porque não, até tinha essa prerrogativa, não é um campeonato oficial da FIFA, então ele não foi liberado. Mas ele é um baita goleiro, esse rapaz. Eu acho que ele merece uma oportunidade, de repente até para ser visto na seleção brasileira. Mas é um jogo contra o Uruguai, é um jogo que de repente pode mudar a história do Brasil em termos de classificação para a Copa do Mundo. É verdade, é verdade. Por isso também, ele estando num bom momento, jogando bem, merece uma oportunidade como titular da seleção do Brasil. É só para colocar mais um ingrediente no meio disso tudo que a gente viu da convocação da seleção brasileira. No mais, Pascoal, rapidinho, estamos bem servidos. Não, sem nenhum problema, a seleção vai caminhar bem, os jogadores já conhecem o Tite, já sabem como ele trabalha e sabem que tem um adversário dificílimo que é a seleção do Uruguai e que o compromisso do Brasil vale uma vaga na próxima Copa do Mundo. Fernando. Obrigado, Oswaldo Pascoal e Fernando Caetano acompanhando a convocação da seleção brasileira aqui no aeroporto de Congonhas, direto